busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, a ótima fase, está marcando um pontinho só do líder Flamengo. Então o Cruzeiro, vencendo hoje, assume provisoriamente a ponta do Campeonato Brasileiro. A Raposa tem 4 vitórias seguidas, invicto a 5 rodadas. Já o Vasco vem melhorando no Brasileiro, não perde há 3 rodadas, sendo 2 empates e 1 vitória. O jogo marca o reencontro do ex-técnico Fernando Diniz do Cruzeiro, atualmente no Vasco. No Cruzeiro, Fernando Diniz disputou 20 partidas, venceu só 4, empatou 9 e perdeu outras 7. Não deixou saudade o Fernando Diniz na torcida do Cruzeiro. O Cabuloso venceu o Bragantino na última rodada, fez 2-1 de virada. Já o Vasco jogou no meio de semana e venceu o Bahia por 3-1, jogo que estava atrasado. O Vascão da Gama venceu o Bahia no meio de semana. No primeiro turno, Cruzeiro venceu o Vasco 1-0. Lembra? O jogo foi disputado em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Um dia antes, teve aquele show do Gustavo Lima no Mineirão. Lá em Uberlândia, o Cruzeiro venceu o Vasco e hoje vai vencer de novo. Eu tô botando fé. Ô, Vascão da Gama, hoje não. Hoje não. Eu sou muito mais o Cruzeirão Cabuloso para ser líder do campeonato, para pular na primeira colocação. Então, Cruzeirão Cabuloso, pra cima dele, zerou! Aqui, Belo Horizonte, diazinho frio, 22 graus a temperatura agora, sábado de sol, mas tá um friozinho no Rio. E no RJ, deu praia, Emerson Pansieri, direto da capital fluminense. Ah, que vista maravilhosa. Não pela presença do Pansi, né? Que até estraga um pouco a imagem, mas a vista é espetacular. Dia de sol aí também, hein, Pansi? Um abraço. Boa tarde, Pansieri. Um abraço pra você, meu amigo, Serão do seu bairro, grande Tiagão, Ale, Pansi, todo mundo que acompanha o nosso Rádio Esportes Itatiaia. Estamos aqui, visual de Copacabana, né? Pra lá onde você tá vendo aí no YouTube, você vê a região do Leme. Fica tudo emendado, né? Copacabana, Leme e o Cruzeiro aqui na cidade maravilhosa. Aqui tá ventando, mas a temperatura de momento 25 graus. Deu praia. A turma tá lá embaixo, ó, curtindo praia, enquanto o dia tá bonito, o pessoal tomando aquele mate, comendo biscoito Globo e a gente aqui trazendo as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo. Thiago, Cruzeiro chegou ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, fez a preparação na Toca da Raposa, preparação essa na parte da tarde, viajou à noite, chegou aqui por volta de 10 horas da noite e o time já concentrado na Barra da Tijuca para esse duelo contra o Vasco hoje às 18h30. E aí, tem uma novidade entre os relacionados que vale a gente destacar. Eu até comentava isso mais cedo nos nossos programas, mas um pouquinho mais de tempo para falar do João Marcelo, né? João Marcelo, que você apresentava o nosso Troféu Guará, o Thiago, fui até a casa dele, né, entregar naquela oportunidade, foi o zagueiro escolhido na seleção do Guará do ano passado. Ele que teve uma lesão séria, multiligamentar no joelho, do joelho esquerdo, duelo contra o Uberlândia, ali no início do ano, era 2 de fevereiro na ocasião, e o jogador agora recuperado e tá na lista de relacionados do técnico Leonardo Jardim. Não vai começar o jogo. Hoje, quem vai começar o jogo tudo leva quem é, que é o Jonathan Jesus, para a vaga do Vidalba, que está suspenso. Mas acredito, né, Thiago, que é uma recuperação importante também de um jogador que vivia ótima fase na equipe do Cruzeiro, ganhando essa primeira oportunidade no Campeonato Brasileiro, Thiagão. Essa volta do João Marcelo é muito legal. Sempre que um atleta, né, consegue essa recuperação, a volta por cima, é um grande exemplo de vida, né? O torcedor não sabe o que o atleta passa e é um drama. Uma lesão como essa tira o cara quase um ano. É mesmo um drama. Agora, Ale Oliveira, momento do Cruzeiro, Edu Pansi, Cruzeiro podendo ser líder do campeonato, mesmo que de forma provisória. O Flamengo, Palmeiras ainda jogam na rodada, mas, repito o que eu disse ao longo da semana, Flamengo e Palmeiras avançaram na Libertadores. Aliás, Pansieri confirma já, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro em meio ali, semifinais de Libertadores, então o Cruzeiro pode usar também desse artifício, já que tem só o brasileiro pela frente, porque a Copa do Brasil é só em dezembro. Ale Oliveira,
jogo duro, né? O Vasco em São Januário é sempre um adversário complicado a ser batido, mas te falo, com certeza sou mais Cruzeiro hoje, viu, Ale? Eu também, viu? O Vasco tá vivendo um bom momento, né? Ele conseguiu a sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil contra um rival, né? Um rival até mais rico, né? Que é o Botafogo. Vem de 4 rodadas do Campeonato Brasileiro sem perder, inclusive o empate contra o Flamengo, que é sempre muito importante, porque o Flamengo é dito por muita gente como o melhor elenco da América do Sul, inclusive por mim. E o Vasco, mesmo com o Flamengo com um time um pouco alternativo, conseguiu segurar o seu rival e já vê um pouco mais distante, 5 pontos, a zona do rebaixamento. Então é um momento de confiança dos jogadores comandados pelo Fernando Diniz. Agora, curiosamente, você falou, né, em São Januário que a torcida faz uma pressão e tal. O campo não tá bom, o campo tá muito irregular, né? E o Fernando Diniz gosta de sair jogando, mesmo contra uma pressão, que normalmente acontece com os adversários do Vasco, aliás, do próprio Diniz. E tirando essa última rodada em que o Vasco ganhou do Bahia, o Vasco só tem essa vitória como mandante nos últimos 7 jogos. Então, em casa tem tido mais dificuldade, se você for analisar um retrospecto recente. Eu acho que justamente por causa do estado do gramado, que não favorece esse tipo de jogo, e eu acho que o Cruzeiro pode se aproveitar disso. Uma marcação, pressão, encaixada. E eu acho que o Cruzeiro e o Palmeiras são os times que melhor fazem isso, esse trabalho, né? Pode dar muitas oportunidades ao Cruzeiro no jogo de hoje. De qualquer forma, é um reencontro curioso, né? Porque o Diniz dirigiu o Cruzeiro esse ano, que era um Cruzeiro diferente, um Cruzeiro com muitos problemas, sem apresentar um bom futebol, com dificuldade no Campeonato Mineiro. E agora você tem o Cruzeiro nas mãos do Léo Jardim, que para mim, eu tenho dito isso aqui com muita tranquilidade, é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Então, impressionante o que faz o Léo Jardim, o Portuga. É uma campanha de se tirar o chapéu. E só dando um tapinha, que um tapinha não dói, com relação a Libertadores, que você falou, acho que a passagem de Palmeiras e de Flamengo é bom para o Cruzeiro. É bom para o Cruzeiro e vou explicar por quê. Nesse período em que essas equipes disputaram as quartas da Libertadores, nesses 3 jogos, o Cruzeiro conquistou 9 pontos de 9 possíveis. O Palmeiras 7 de 9 possíveis e o Flamengo 5. Então, por mais que sejam elencos riquíssimos, e são, você vê que tem dificuldade. Então, acho que pelo menos mais 2 confrontos, eu acredito até em 3, que eu acho que esses times vão fazer a final da Liberta. Mas mais 2 confrontos que podem mexer um pouco com a escalação no Campeonato Brasileiro, eu acho maravilhoso para o Cruzeiro, viu, Tiagão? Oi, do Panzi. O cenário do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, diversas vezes, quando o time tentou enfrentar, tentou atacar o Cruzeiro, acabou sendo castigado. O fato do Vasco estar em São Januário, dá para imaginar essa postura. E aí, o Cruzeiro se aproveitar desse fator novamente, Edu? Você não tem a dúvida, né? Até porque é característica das equipes do Diniz não ficar apenas lá atrás se defendendo, né? Um time que gosta de jogar o jogo e acaba deixando o adversário também jogar. Mas o Alê tocou num ponto que pode atrapalhar os 2 times, né? Que é o gramado de São Januário. Eu espero que ele esteja mais feio do que ruim, porque feio ele tá. Basta olhar as imagens dos últimos jogos, o gramado tá feio pra caramba. Você sabe que ele me lembra o gramado do Alçapão do Bonfim há anos atrás, que atualmente tá melhor. Visualmente. Né? Visualmente, aquele monte de espécies de gramas diferentes. Mais né? claro, mais escuro. Fica um negócio horroroso. Né? Agora, o feio não significa que tá ruim. Tomara que esteja um gramado melhor do que visualmente a gente consegue ver, né? Mas o Alê tocou nesse ponto que também o Cruzeiro pode tirar proveito. Por exemplo, o jogo do Palmeiras com a LDU em Quito é na quinta-feira, cara. Quinta à noite. Aí o Palmeiras viaja na sexta para voltar ao Brasil. Sábado ou descansa ou treina e domingo vai jogar contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro lá em São Paulo. E o próximo jogo contra a LDU em São Paulo é só na outra quinta. Ou seja, do jogo de ida em Quito para o jogo do Cruzeiro, o prazo é muito curto. Então pode ser que o Cruzeiro enfrente o Palmeiras com uma equipe mesclada. Ainda assim é um Palmeiras forte? Mas, cara, se puder escolher, que seja um Palmeiras com a equipe mesclada. E que bom, o João Marcelo é uma grande notícia como jogador com opção, né, de banco. João Marcelo que só roeu o osso, né?
Ele ainda não pegou esse filé do Cruzeiro brigando por título. Esse Cruzeiro encaixado ele não jogou. E ele foi bem roendo o osso, né? O João Marcelo era um dos destaques do Cruzeiro quando o time tava ali capengando. A gente sempre falava, ó, o João Marcelo é um cara que tá bem. Ele era meio que inquestionável naquela época. Então ele tá voltando no momento em que o Cruzeiro tá bem, cara. Tá encaixado, dupla de zaga muito bem. É óbvio que ele vai ter que brigar para recuperar sequência, titularidade, que nesse momento nem ele deve estar pensando em titularidade. O que ele está pensando é em realmente voltar a jogar, pisar no gramado, começar a ter minutos. Mas é uma grande notícia, porque é bom jogador e uma excelente notícia para o João Marcelo, que finalmente ele vai ter a oportunidade de vestir a camisa do Cruzeiro, vivendo um grande momento, como é de costume desse clube. Ô Emerson Pansieri, vale lembrar que depois do jogo com o Vasco, o Cruzeiro tem este Flamengo pela frente e aí a briga direta na ponta do campeonato. O Leonardo Jardim já disse algumas vezes ao longo da semana que não vai poupar ninguém desses pendurados em relação ao jogo do Flamengo, que hoje também é prioridade. São 3 pontos, como eu disse, para deixar o Cruzeiro na liderança do campeonato. Qual o provável Cruzeiro para hoje, hein, Pansi? Pois é, antes de passar o provável, deixa eu só trazer os relacionados, Thiago, jogadores que estão aqui no Rio de Janeiro. Olha só, Cássio, Léo Aragão e o Vitor pro gol, Vitor Lamounier, já que o Otávio está com a seleção brasileira sub-20. Para as laterais tem o William, o Cauã Moraes, o Cauã Prates e o Kaique. Para a zaga tem o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, João Marcelo e o Gamarra. Para o meio campo tem o Christian, tem o Romero, tem o Lucas Silva, tem o Matheus Henrique, tem o Wallace, o Eduardo, o Japa e o Matheus Pereira, também relacionado. O Cruzeiro tem pro ataque o Arroio, o Bolaci, o Marquinhos, o Wanderson e o Caio Jorge. Esses jogadores estão aqui no Rio de Janeiro. Esses jogadores, no total, né, dá 24 atletas aqui relacionados para esse confronto. Já fizeram ativação na parte da manhã. Daqui a pouco aquele almoço também. E mais tarde tem a preleção com o técnico Leonardo Jardim. Sinisterra não veio por conta de uma questão de estiramento na coxa. Thiago. Então na tela o provável time do Cruzeiro: Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaique, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge, o KJ, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Edu Panzi, é um time base do Cruzeiro, mantido. Tem a novidade do Jonathan Jesus, né? O Vidalba tá fora, joga o Jonathan Jesus. O Cruzeiro tendo o Wanderson, o Caio Jorge e o Matheus Pereira nesse comando de ataque. É favorito o Cruzeiro contra o Vasco, mesmo em São Januário, Edu? O Cruzeiro não perde como visitante há 5 meses no Campeonato Brasileiro. Então é sim favorito, apesar do bom momento do Vasco, hein? 6 jogos sem derrota, melhorou bastante. Cauã, Cuesta, a turma lá da frente, o Coutinho vivendo um grande momento. Enfim, mas eu acho que o Cruzeiro é sim favorito. Finalmente o Jonathan Jesus, né? Quando ele tem a oportunidade agora de jogar como zagueiro ao lado do Fabrício Bruno. O restante não tem que mexer mesmo não. É tomar cuidado, ter cautela, não tomar cartão bobo. Reclamar menos, tentar antecipar as jogadas. E é o Cruzeiro mais forte possível para vencer o Vasco. Ô, Ale Oliveira, qual pode ser o grande ponto a ser explorado pelo Cruzeiro com essa escalação para superar o Vasco? Se o Cruzeiro fizer aquela marcação alta, que sempre faz, com aquela saidinha de bola do Diniz, com o Léo Jardim, o goleiro, né? O goleiro do Vasco, com aquele desespero nos pés, é apertar que entrega, viu, Ale? Embora o Vasco tenha se reforçado, é bom a gente lembrar, né? Trouxe jogadores importantes, o time tá melhor do que o time do turno, da primeira parte do Campeonato Brasileiro, e até por isso essa melhora, a classificação na Copa do Brasil, enfim, tem uma sequência que dá confiança para os seus jogadores e para o torcedor, realmente até pelo estado do gramado e pela quase que a obrigação, né, de sair tocando a partir do momento defensivo, até muitas vezes com o Léo Jardim arriscando alguns passes, algumas jogadas. Eu acho que o Cruzeiro pode e deve se aproveitar muito disso. Agora, eu não posso imaginar que o Felipe Coutinho terá liberdade. Ainda não é o melhor Felipe Coutinho que a gente já viu jogar, não é a melhor versão dele, mas ele já está jogando muito bem, né? Fisicamente ainda tem algumas limitações, mas está jogando muito bem. É um cara que tem um toque diferente, então não tem mais marcação individual, né, Thiagão, mas uma marcação cuidadosa, muito próxima. Inclusive com uma cobertura viva, é importante para cima do pequenino Couto, tá bom?
Tá numa fase, não pode deixar bater de fora da área, né? Ele é diferente, né, cara? É aquela jogadinha que ele faz, que ele puxa pra perna direita e chapa. Kaká fazia isso antigamente muito bem, né? E cara, o futebol ele é maravilhoso, né, Bill? Pô, já viu que tá jogando o Paulo Henrique, o lateral direito do Vasco? O campeonato brasileiro que ele tá fazendo. Você lembra pra quem não se lembra do Paulo Henrique, ele passou pelo Atlético, foi defenestrado no Atlético. Teve um lance no Independência, cara. Eu lembro. Que jogo foi? Ele foi levando a bola pra linha de fundo. Foi estadual, não foi? Campeonato Mineiro. Ele literalmente, do ano passado, né? Ele literalmente saiu com a bola e continuou correndo pra linha de fundo com a bola. Foi estranho, né? Tá E jogando hoje, muito, tá? Lá no Rio pedem ele na seleção brasileira. Mas ele tá jogando muito bem, cara. É dos bons laterais do Campeonato Brasileiro e quem tá jogando na esquerda hoje é o Pumita, né? Porque o Piton tá ausente ainda. Vamos trazer a escalação do Vasco. Ô Vascão da Gama, hoje não, hein, Vasco? Ô, Diniz! Você tá devendo, Diniz, você tá devendo. Hoje não, Diniz. Hoje não, Vascão da Gama. As informações da equipe Cruz Maltina com o Wellington Campos. Fala aí, Dolor. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. E ainda não saíram os nomes dos 23 relacionados do Vasco para o jogo com o Cruzeiro. Expectativa se Robert Renan, que vem de um protocolo médico FIFA, será relacionado, se começa jogando, ou então Lucas Freitas, que vinha sendo titular, seja o atleta escolhido para pegar o Cruzeiro. No meio de campo, o técnico Fernando Diniz enche a bola do Hugo Moura, tanto como volante como zagueiro, e também do Cauã Barros, que estava no América e virou titular. O Hugo Moura é a posição original dele, mas na zaga ele foi muito bem, então ele pode jogar nas duas funções. É natural que com as contratações que a gente fez do Cuesta e do Robert Renan, ele se manter mais como volante. Eventualmente ele pode voltar para a zaga se eu achar que ele tem que voltar. Ele tem uma série de bola muito qualificada. Eu acho que o Barros entrou no momento que ele tinha que entrar, esperou um pouco de tempo para ter a oportunidade e hoje ele se coloca como um dos titulares. O time não tem só 11 titulares. O Tietê e o Jair, se não fosse uma lesão grave de joelho, tivesse uma lesão e fosse retornar, a gente teria aí 4, 5 volantes lutando pela titularidade. O provável Vasco da Gama para hoje, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique. Aí vem Carlos Cuesta, Lucas Freitas ou Robert Renan e Puma Rodrigues. Piton segue machucado. Hugo Moura junto com Cauã Barros, Coutinho e Nuno Moreira. Na frente, Rayan e Verrete. Comissão técnica da seleção brasileira assiste o jogo em São Januário. Tá certo, Thiago? Tá certo, Wellington. Ô, Vascão, hoje não, viu, Diniz? Tá devendo. Vai pagar essa conta hoje, Diniz. Hoje não, Vasco. Olha aqui, se tem algo que faz diferença em qualquer atividade, gente, é atitude. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais trabalha com atitude para melhorar a vida das pessoas. É só prestar atenção no trabalho dos deputados estaduais. Confere aí. Foram eles que mostraram atitude para tomar a frente e resolver de forma definitiva a dívida de Minas, que se arrastava há 27 anos e ainda mantendo os serviços públicos funcionando com qualidade, como o cidadão exige e merece. Tiveram atitude também para promover inovação, que ajuda Minas a lidar melhor com a crise climática na seca, na chuva e no clima extremo. Também destinam recursos de orçamento para resolver necessidades de todas as regiões do estado. E atitude, trabalhar a Minas inteira e por todos os mineiros. Acesse almg.gov.br/pode conferir. Vê lá o trabalho dos deputados estaduais, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. Ô Pansieri, os cruzeirenses hoje em São Januário vão estar de roupa nova. É aquela camisa bonita, aquela camisa que mostramos ontem aqui no programa que homenageia o Rio São Francisco. E vamos sorteá-la, hein? Vamos sortear essa camisa do Cruzeiro no Rádio Esportes semana que vem, Pansieri. Posso participar do sorteio, Thiago? Eu sabia que você ia falar isso. Tá aqui, ó. Tá na minha mão, ó. Essa camisa, ó, vai ser a estreia hoje, ó. Camisa nova que nós vamos sortear no Rádio Esportes, a camisa número 3. O Cruzeiro até pensou em fazer essa estreia em casa, né? Mas vai fazer a estreia aqui no Rio de Janeiro mesmo. Camisa 3, aí com homenagem também ao São Francisco, Rio São Francisco, ao Velho Chico, com o Cruzeiro hoje buscando essa 16ª vitória aqui no Rio de Janeiro. Viu, seu nome, seu bairro? Sabe o que eu vi na praia hoje? Um monte de torcedor
com essa camisa azul bonita do Cruzeiro. Tinha azul, tinha branca, tinha camisa 3. A Nação Celeste tá invadindo aqui, viu, Rio de Janeiro, para mais tarde São Januário, onde estamos indo daqui a pouquinho, Thiagão. Pra quem tá no rádio, quem tá no YouTube viu, quase que o Pansieri perde a camisa. Ele levantou, bateu um voo, mas por um pouquinho só. Você viu que ele escapou o microfone ali? Quase que a camisa voou, rapaz. Quase que lá vai embora numa camisa a menos. Mas, ó, se você ainda não tem essa camisa, vamos sortear semana que vem a nova camisa do Cruzeiro de presente pra você. Agora, 12h, 38 minutos, um rápido intervalo pra, na volta, falarmos mais do Campeonato Brasileiro. Os outros jogos, hein? Quem o Flamengo vai pegar, quem o Palmeiras vai enfrentar na rodada, a briga pra fugir do rebaixamento tá pegado. Já já mais pra você aqui no Rádio Esportes. E mais também do Hotel Rio de Pedras, gente. Tá chegando o feriado, na verdade, feriado pras crianças, né? Semana de ressaca escolar, dia dos professores, dia das crianças. Bora pro Hotel Rio de Pedras, conheça a estrutura do hotel que fica aqui pertinho de BH no site riodepedras.com.br. Semana especial, música ao vivo, show de mágica, karaokê, recreação infantil e adulta. riodepedras.com.br. Um rápido intervalo, Rádio Esportes volta já já.